1, 26, assentados mesmos como estamos, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amados, qual é o plano de Deus para a humanidade? O eterno propósito de Deus sempre foi um só, ele continua sendo. Deus deseja ter uma grande família, uma família de muitos filhos, semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos filhos de Deus tem aqui hoje? Filhos e filhas de Deus, dá um grito de júbilo, dá um brado de vitória, em nome de Jesus. No início, no princípio, era a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles viviam numa inteira, completa, eles eram totalmente, viviam juntos, amando um ao outro, honrando um ao outro, servindo um ao outro, de tal maneira que eu creio, amados, que essa foi a primeira célula que existiu no universo. É a célula de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles viviam em comunidade, eles viviam juntos, e eles um dia decidiram compartilhar essa glória, decidiram compartilhar essa beleza, esse estilo de vida com quem? Com os homens, com o ser humano. Um dia, então, ele decide criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. E a pergunta é, por que é que Deus decidiu fazer o homem, o ser humano, a nossa imagem, a sua imagem e a sua semelhança? Porque esse era o seu propósito, para que nós também vivamos esse estilo de vida. Que estilo de vida? O estilo de vida vivendo em amor, de uns para com os outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. É por isso que as células são tão extraordinárias nesse aspecto. Elas conseguem estabelecer esse ambiente onde nós podemos servir e amar uns aos outros e viver o mesmo estilo de vida que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja para todos nós. E por que é que nós precisamos fazer isso? Por que é que temos que viver dessa maneira? Porque é dessa maneira que nós espalhamos e expandimos o reino de Deus sobre a terra. Quantos aqui desejam espalhar o reino de Deus sobre a terra? Espalhar o reino de Deus sobre João Pessoa, diga eu. Espalhar o reino de Deus sobre a Paraíba, diga eu. Sobre o Brasil, diga eu. Sobre o mundo, diga eu. Portanto, para que nós possamos destruir o reino das trevas, remover o reino do mal, nós precisamos viver esse estilo de vida através de células vencedoras. Eu quero compartilhar rapidamente com você sobre o poder das células vencedoras. Células, amados, uma célula é aquele menor parte de um corpo humano. É aquele menor parte que carrega o DNA, né, do seu corpo. E é a maneira como nós entendemos que Deus trabalhou desde o início. Células não é uma invenção da atualidade, dos últimos dias, últimos anos, não é uma moda, é uma estratégia de Deus para espalhar o seu reino sobre a terra. Agora, por que nós precisamos espalhar, expandir o reino? Porque um dia o reino foi tomado. Um dia Adão e Eva pecaram e perderam o direito de governar sobre a terra. Então o que foi que Jesus fez? Jesus veio para retomar o poder sobre a terra e reestabelecer o seu reino. E ele, depois que ele viveu aqui entre nós, com seus discípulos por 3 anos e meio aproximadamente, ensinando, discipulando-os, deixou com eles uma missão, uma tarefa que chegou até nós. Que tarefa é essa? Continuar espalhando o seu reino sobre a terra. Porque nós estamos vivendo, amados, ainda hoje, nós não reinamos mais, a verdade é essa. O ser humano agora é governado. Agora nós vemos os animais reinando. Nós vemos agora as leis que protegem os animais reinando. Nós vemos agora as doenças que governam.
Nós vemos agora o mal que governa, os vícios que têm governado. Quantas pessoas você conhece que hoje estão viciadas em crack, viciadas em cocaína, viciadas em álcool, viciadas em vários tipos, muitos tipos de vícios, escravizadas, pessoas que estão tentando fugir dos seus problemas através desses vícios, aqueles que vão, por exemplo, para um bar e enchem a cara tentando fugir do seu problema. Amados, a verdade é que o reino de Deus estabelece que nós não seremos governados por essas coisas. Nós governaremos com Cristo nesse mundo, nessa terra. Ele nos chamou para governar. Como diz o texto, vão, dominem sobre a terra, governem, se espalhem. Nós temos o poder sobre o reino das trevas. Diga comigo, nós temos, mais forte, nós temos o poder para governar sobre o reino das trevas. Nós temos o poder, diga mais forte, nós temos o poder para expandir o reino de Deus em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus bem forte. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós expandimos o reino de Deus hoje? 4 maneiras a Bíblia nos ensina. No texto que nós lemos, Gênesis 1, 28, diz que para expandir o reino, nós precisamos fazer pelo menos essas 4 coisas. A primeira delas está no versículo 28, que diz assim, sejam frutíferos. A palavra na minha versão diz, sede fecundos. Está dizendo, sejam frutíferos, deem frutos. E esses frutos aqui, meus amados, não são apenas frutos de caráter. É bom dar frutos de caráter. Pessoas que têm um caráter de Cristo, um caráter provado. Isso é bom, isso é necessário. Nós precisamos influenciar o caráter da nossa nação, de acordo com a palavra de Deus. Mas frutificar é mais do que isso. Ser fecundo é mais do que isso. É dar frutos, é produzir pessoas que também se tornem a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas boas e honestas, amados, ainda podem sim ir para o inferno com toda a sua bondade, com todo o seu bom caráter, porque o caminho de volta para Deus e para o Pai chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O Senhor Jesus, o segundo Adão, que foi vitorioso, confirmou essa palavra em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Ele disse, vão e façam discípulos da sua cidade apenas. Da onde? De todas, diga comigo, todas as nações. Aonde houver gente, nós vamos lá ser frutífero. Então, a primeira coisa, para a gente reinar nessa terra, governar nessa terra, trazer de volta o reino de Deus, nós temos que ser fecundos, sermos frutíferos. A segunda coisa, está no texto que lemos ainda, Gênesis 1, 28, diz, multiplicai-vos. Diga comigo, multiplicai-vos. Mais forte. Você produz um fruto e aquele fruto produz outro fruto. Isso é multiplicação. Você ganha alguém para Cristo, essa pessoa ganha outro para Cristo. Então agora são 2 pessoas, essas 2 agora ganham mais 2, agora são 4. A sua célula, por isso que nós falamos em multiplicação de células. Algumas pessoas acham que isso é só para o número, é só para contagem. Não, filho, não. É porque quando nós ganhamos mais uma pessoa para Cristo, significa que o reino de Deus avançou e o reino das trevas foi saqueado. Quando a sua célula se multiplica e agora não é mais uma célula, são 2. Daqui a pouco essas 2 células se multiplicam outra vez, porque ganharam pessoas para Cristo, agora são 4. E agora as 4 mais uma vez trabalham e agora são 8 células. E agora não são mais somente uma, não é mais somente uma célula, agora são 8. Daqui a pouco são 16, 32. É uma escala enorme. Amados, esse é o desejo de Deus, que todos os homens e todas as mulheres em toda a face da terra recebam Jesus Cristo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Ele vai fazer isso através de quem? Quando nós dizemos nós estamos nos escondendo no meio da multidão. Quem é que vai fazer a diferença? Quem é? Diga, eu vou, a minha responsabilidade eu vou cuidar. Diga para o seu vizinho, a minha responsabilidade eu vou cuidar.
Eu vou multiplicar. Diga para o seu vizinho mais uma vez. Ei, mais uma vez, todo mundo preparado para dizer para o vizinho, eu vou multiplicar. Diga outra vez, eu vou multiplicar. O anjo acabou de tirar uma foto e filmou o que você acabou de dizer agora, em nome de Jesus. Terceira coisa que nós precisamos fazer para espalhar e expandir o reino de Deus, depois de ser fecundos, de ser frutíferos, de multiplicar, o texto diz, enchei a terra. Amados, é desejo de Deus que nós enchamos a terra seja cheia dessa glória de Deus. E como é que nós enchemos a terra com a glória de Deus? Você sabe que antigamente eu pensava, sabe como? Pensava na glória de Deus como uma fumaça, né? Ela é também às vezes, né? A Bíblia fala sobre isso. Eu pensava que a glória de Deus era assim. Um dia essa presença vai ser assim sentida, né? Em toda a terra, como se uma nuvem de glória invadisse assim o planeta. Eu creio que isso uma hora vai acontecer, sim. A Bíblia diz que um dia todos teremos conhecimento, né, de Deus como as águas cobrem o mar. Entretanto, a forma como Deus planejou que a sua glória seja vista e seja espalhada em toda a terra é através de mim e de você. Quando nós somos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos discípulos de Jesus, agora o que acontece? Nós começamos a multiplicar, começamos a encher a terra com pessoas que estão agora conectadas a Deus através do Espírito Santo. Isso começa a encher as ruas, as cidades, os prédios, que cada um aqui ao redor do nosso templo. Estenda suas mãos agora para o alto e abençoe os vizinhos, nossos vizinhos. Diga, Senhor, obrigado pelos nossos vizinhos. Abençoamos cada um deles. Declaro a bênção de Deus sobre cada família. Pai, num raio de 1 quilômetro aqui ao redor, Senhor, abençoa, traz Tua bênção, salva. Senhor, enche da Tua presença, Senhor. Se tem doentes, sejam curados agora. Se tem enfermos, sejam agora curados em nome de Jesus. Pai, se tem angústias, se tem tristeza, Senhor, invade agora com a Tua alegria, com a Tua bênção. Nós abençoamos essa cidade, abençoamos as famílias, abençoamos os filhos, os pais, abençoamos os maridos, as esposas, abençoamos as famílias, sobre cada um deles seja a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não te conhecem vão te conhecer, vão receber a tua palavra, vão ser salvos, serão cheios de alegria, cheios da tua bênção e do teu perdão. E quem concorda com isso, dê um grito de júbilo, dê um aplauso a Jesus. E a quarta coisa que o Senhor nos diz e a palavra de Deus nos ensina nessa noite, a respeito do poder das células, depois de, quem se lembra da primeira coisa? Arriscado perguntar nessa hora, né? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ser frutífero. Você precisa dar frutos, depois você precisa multiplicar esses frutos, depois precisa encher a terra. E em quarto lugar, o texto diz, sujeitai-a, ou seja, sujeite a terra, governe, estabeleça domínio. Como é que você estabelece domínio? É se candidatando a presidente, ao governador e outras coisas? Não necessariamente. Esse governo é estabelecido quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa e ela passa não mais a viver para ela, mas para viver para Cristo. O domínio se estabelece quando as nossas atitudes são mudadas, quando nós não vivemos mais para nós mesmos, queremos viver para Deus. Isso é governar sobre a terra. Nós queremos governar sobre a terra. Quem quer governar sobre a terra? Se você concorda comigo, então fica de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado.